Eu vou dar uma informação, tá? É informação. Os caras acham que eu sou gozador, debochado. É informação. O Itabuna e o Jacuipense acabaram de se classificar para a Copa do Brasil pelo Campeonato Baiano. Só lembrando que Corinthians, São Paulo e Santos não estão, tá? Mas o Jacuipense e o Itabuna já estão na Copa do Brasil. Informação, só isso. Não quero... O que você quer dizer? Nada, só estou dando uma informação. E um dos dois vai fazer a final do Baiano contra o Bahia. Isso. Mas eles já estão na Copa do Brasil. A gente não quer insinuar nada, mas é informação. Informação é informação. Tá se achar outros times devem entrar aqui, eu vou dando a informação. Só lembrei também que ainda Santos, Corinthians e São Paulo não estão. Já diria Farid Germano Filho, né? Não se briga com a notícia. Exatamente. Pode se brigar com a notícia, com a informação. Tá aí, informação importante do nosso Flávio Prado. Exatamente. Palmeiras numa final do Paulista e os rivais com essa possibilidade aí de ficarem de fora da Copa do Brasil. E equipes como Jacuipense e Itabuna se classificaram. Estão lá, classificados para a Copa do Brasil. Para eles. Você vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Daqui a pouquinho eu vou querer também saber a opinião do Flávio sobre o Bragantino. O Bragantino está na semifinal com a possibilidade de avançar a decisão do Campeonato Paulista. Vou querer saber do Flávio Prado daqui a pouquinho sobre esse assunto. Mas Palmeiras, Abel Ferreira agora é o técnico com mais finais pelo Verdão. 11 finais, superou o Felipão com 10, Luxemburgo 7, Oswaldo Brandão com 5. Ele segue fazendo história. Flávio Prado, levantamento aqui para dar os créditos do Análise de Verdão. Tá aí, Flávio Prado, Abel Ferreira levando o Palmeiras de novo para uma decisão. São números incontestáveis, não se briga com números, como não se briga com informação. Agora, se a gente for aprofundar mais, nós vamos ver que o Palmeiras briga sozinho, né? O Palmeiras está sozinho no futebol paulista. Sozinho. E tem um adversário no futebol brasileiro, que é o Flamengo. Então, esses números tendem a aumentar muito, muito. E isso é mérito do Palmeiras, isso é mérito do Abel que está conseguindo fazer. Mas é só lembrar, né? Em outros tempos havia mais adversários. Agora não, né? Agora o Palmeiras briga sozinho. Ele já começa todos os campeonatos que ele disputar aqui em São Paulo, é favorito. É difícil não ganhar. Então esse detalhe tem que ser colocado, mas sem dúvida não se briga com números. Os números estão aí para serem vividos e colocados. O Palmeiras não tem culpa que os outros ficaram muito para trás dele. E aí, meu amigo, até logo. Está aproveitando a situação e tem que aproveitar mesmo. Aliás, eu acho uma situação difícil de ser revertida. Pelo menos a médio prazo, os próximos 7, 8, 10 anos, não sei se vamos ter quadro diferente disso aí, não. Palmeiras ganhando. Eu acho que vai ser por aí. Nos próximos anos, aqui em São Paulo, o Palmeiras sempre tranquilo e o time paulista com mais possibilidade de ganhar títulos, mas aí já encontrando o rival, que é o Flamengo. Mas a gente tem que falar. O Palmeiras, antes do Abel Ferreira, era um, e o Palmeiras com o Abel Ferreira é outro, Flávio. Em que sentido? Acho que tudo. Conquistou títulos importantes, conquistou 2 Libertadores no ano só. Antes do Abel não conseguia. O último título tinha sido lá em 99, bateu na trave várias vezes. Sim. Muita coisa mudou. Claro. Não, mas eu considero a mudança do Palmeiras, para mim, o grande herói dessa mudança, para mim, chama-se Paulo Nobre. A partir daí o Palmeiras começa a ter um outro nível. A gente não pode esquecer que... Fora de campo. Em campo não seria o Abel? Nesse período o Palmeiras chegou a ganhar um campeonato brasileiro com time reserva. Lembra disso com o Felipão? Ganhou a Copa do Brasil. Exatamente. Então dá para... Agora, não dá para discutir com números, entende, Pedro? Não dá para discutir com números. Eu só acho que, de novo, o Palmeiras, ele é diferente. No Palmeiras você consegue ganhar... O Palmeiras de hoje, você consegue ganhar um campeonato brasileiro com time reserva. Você consegue ganhar campeonato. É muito difícil não ganhar com esse time do Palmeiras, principalmente aqui em São Paulo. Sem desmerecer quem está lá, mas não colocando um super merecimento, porque está jogando sozinho, né? Então, eu vou um pouquinho mais devagar. Mas a gente, olhando esse Palmeiras antes do Abel, 3 técnicos de seleção brasileira passaram pelo Palmeiras. A gente teve o Mano Menezes, que acabou fracassando, o Luxemburgo, que ficou com o Campeonato Paulista. E entregou invicto na Libertadores que o Abel ganhou. Mas numa fase de grupos que ali o Palmeiras passaria com facilidade com ou sem. Passou com o Luxemburgo. Com ou sem Luxemburgo. Mas aí é o mesmo critério. O Palmeiras de hoje, você ganha o Campeonato Brasileiro com time reserva. Então, é a mesma coisa. É muito fácil dirigir o Palmeiras. Hoje é muito fácil. E o Felipão, tá? Eu falei aqui, 3 técnicos de seleção brasileira, conquistou os seus títulos, mas o Palmeiras realiza todo esse investimento, esse trabalho fora de campo destacado pelo Flávio para conquistar a Libertadores, que eu acho que é o grande título, prêmio da temporada. Não, mas, assim, você acha que o Campeonato Brasileiro é grande? É título grandão? Sim, eu acho. Sim. É o mais importante. 16 e 18.
O Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro. Mas em 16 e em 18. Se for comparar não é pouca com coisa, não. Não, com o time reserva. Isso eu tô falando de novo. Filipão ganhou. Esse Palmeiras é tão superior aos outros que o Filipão ganhou um Campeonato Brasileiro com time reserva. Olha a diferença do Palmeiras para os outros hoje. É um negócio absurdo. Copa do Brasil de 15, acho que já era o Paulo Nobre, né? Já faz parte da revolução. Você colocou, e eu concordo plenamente com você, que o Palmeiras realmente, essa mudança do Palmeiras, essa virada do Palmeiras começou com o Paulo Nobre, emprestando dinheiro para o clube, organizando a casa, etc. Aliás, Em 15 já foi campeão da Copa do Brasil. E assim, eu não estou tirando nenhum mérito do Abel, eu acho que juntou no momento um Palmeiras organizado, com dinheiro bem administrado e um treinador que deu um upgrade. Isso. Sem dúvida alguma. Acabou essa mudança de treinador, que o Palmeiras, mesmo ganhador, ele mudava toda hora, porque um treinador vinha, ganhava, mas daqui a pouco não ia bem. Começava a cair de produção o time. O Abel acabou com isso. Ou seja, ele deu uma cara dele assim ao Palmeiras. Ele chegou, teve a felicidade não só de pegar já um início de trabalho do Luxemburgo, mas até do Cebola. Porque eu me lembro que o Palmeiras estava meio assim. Ganhou aquela Libertadores. Aí você já ganhou uma sequência fôlego. de 4 jogos, reencontrou o caminho da vitória. Mas sem tirar nenhum mérito do Abel, porque eu acho que aí ele mudou. O Cebola ficou 2 semanas. Eu sei, mas até nisso ele deu sorte. Não estou tirando os méritos, tá? Não, gente, é o seguinte. Eu quero dizer que todo mundo precisa ter esse mérito. Ele pega um momento diferente do Felipão e do Cuca. Ele pega um momento até de menos elenco e menos investimento. Que o Felipão, ele foi campeão brasileiro com um time reserva em muitos jogos, é verdade. Ele dividiu o time em 2, como o Dorival fez com o Flamengo ano passado. Ele tinha um time no Brasileiro e um time nas Copas. E o Palmeiras acabou campeão brasileiro aquele ano, jogando muitas vezes com o time do Brasileiro, que era um time reserva, na teoria. O time das Copas era o titular. Hoje o Palmeiras não teria condição de fazer isso. Hoje, na época, quando trocou no final de 19 o Alexandre Matos pelo Anderson Barros, ali sinalizou uma mudança de investimento. Hoje o Palmeiras não contrata tanto. Hoje o Palmeiras aposta mais na base. O banco do Palmeiras hoje não é um banco muito melhor que a maioria. Mas não esquecendo que o Palmeiras contratava porque não tinha base. Ele começou a investir na base. Eu me lembro que numa entrevista nos estúdios da Rádio Jovem Pan, Maurício Gagliotti chegou e colocou, esse ano, era começo da temporada, não, final de temporada. Ele falou, a partir do campeonato do ano que vem, e foi uma pergunta que fizemos, um de nós ali no estúdio. Escuta, e a base? O Palmeiras está com um trabalho espetacular na base. Quando que ele vai começar a usar os jogadores? Ele falou, a partir do próximo campeonato. Ou seja, na verdade, foi um caminho que o Palmeiras trilhou. Estava ganhando títulos, contratando, porque precisava, não tinha uma base tão forte. Quando começaram a aparecer jogadores da base, começou a utilizar acertadamente. Eu acho que o Abel, ele consegue algumas coisas que são... Isso é competência dele, respaldo, tempo de trabalho. Não tem o 9, a torcida reclamava, não tem o 9, não tem o 9. Ele achou o Rony. Agora eu tenho o Rony, o cara está na seleção. Aí não tenho... Perdi o meu camisa 5, Danilo. Tem agora, tem o Zé Rafael, tem o camisa 5. Ano passado, Veiga machucou e não tem... Vão arrumar um jeito de jogar. Meteu o lateral direito na ponta direita, o Mike. Jogou a reta final ali do Brasileiro com o Mike na ponta direita. Então, assim, ele consegue adaptar. Hoje o Palmeiras ele trabalha com um elenco mais curto, usando alguns garotos. Os garotos oscilam. O Hendrick, ano passado, entrou bem, o Caio perdeu espaço, Giovani entrou bem em alguns jogos, agora não está entrando tanto, daqui a pouco entra bem de novo. Ele trabalhou com o Patrick de Paula, que teve bons momentos, caiu, Gabriel Menino começou muito bem, caiu, voltou. Então, assim, ele consegue se virar com menos elenco do que antes. Hoje o Palmeiras, ele trabalha de uma outra maneira. O Palmeiras é muito difícil. O Flamengo ele é capaz, aí eu tô falando, não estou nem dizendo que um é melhor, outro é pior. Estou falando de modelo de gestão. O Flamengo, se ele quiser um jogador de 15 milhões de euros, ele vai lá e vai fazer uma proposta. O Palmeiras hoje acho que não faria uma proposta dessa, é mais difícil. O Palmeiras trabalha mais com algumas apostas da base ou alguns jogadores que ele apostou e até agora não viraram. O Atuesta, o Lopes, o Tabata mesmo. Então, acho que mudou um pouquinho a maneira de trabalhar. E colocando o sarrafo lá em cima, né? Eu acho que uma coisa muito difícil no futebol é você vencer uma temporada e manter a motivação na temporada seguinte sem reforços. Muitas vezes sem reforços. Qual o grande investimento que o Palmeiras deu ao Abel Ferreira? O Atuesta?
o Flaco Lopes, o Breno Lopes que chegou, não sei. Até pagou uma grana boa. Eu tô puxando aqui as contratações. Caras, mas não, até agora não foram os jogadores que chegaram. Trouxe apostas, não trouxe assim aquele craque que chega, que decide, que muda a história de um time e tal. Trouxe apostas e o Abel Ferreira foi encaixando dentro de um grupo muito vencedor. Eu vou colocar nessa conversa ele, Fábio Piperno, a produção me disse, tá liberado, pode chamar o homem. Ele tá chegando aqui no Canelada, vai chegar grandão para falar desse Palmeiras do Abel Ferreira, te colocando já nesse debate. Piperno, você concorda que o Palmeiras fora de campo, aí eu tenho que concordar com o Flávio, passou muito pelo Paulo Nobre e tal, mas dentro de campo, o Palmeiras é um sem o Abel Ferreira e é outro com o Abel Ferreira. E aí, Piperno, boa noite. Boa noite, Pedrinho, um abraço aos colegas. Eu acho que tem muito de verdade em tudo isso aí que vocês falaram. O Flávio sempre destaca essa questão do Paulo Nobre e eu também sou realmente muito fã do trabalho que ele fez, porque aquele foi o momento de virada do Palmeiras. Assim, tem uma coisa que eu, assim, às vezes eu procuro falar com muito cuidado, porque tem gente que entende mal, mas na gestão Paulo Nobre, no segundo ano o Paulo Nobre pega o clube e o Palmeiras está na segunda divisão, curiosamente jogando Libertadores, e até chegou às oitavas e tal, né? Perdeu aqui, depois daquele jogo maluco, aqui pro time mexicano, num dia Tijuana. Exatamente, Tijuana, num dia que o Bruno comete aquele erro histórico aí. Mas, o que eu estou muito cuidado é o seguinte, eu tenho um jogo do Palmeiras, nesse segundo ano do Paulo Nobre, para mim, ele passa a ser um dos jogos mais importantes do Palmeiras em todos os tempos, porque, e aí é o cuidado que eu tomo, porque se o Palmeiras perde aquele jogo, o Palmeiras vira o Vasco. E entendam assim, o que quer dizer virar o Vasco nisso. É um time quarto rebaixamento, é um time que não consegue mais voltar a ser um gigante. O Vasco até hoje está aí, tentando, né? Tateando e tal, ver se consegue, né? Tentando recuperar prestígio. Agora tem a história da SAF e tal. Mas o Vasco, enquanto clube, sem a SAF, o Vasco caminhava para irrelevância. Com todo respeito, a magnífica história, mas era isso que estava acontecendo. Quatro rebaixamentos e tal. E o Palmeiras passaria por isso, ou pelo menos correria esse risco, se tivesse sido rebaixado naquele dia no jogo lá contra o Atlético Paranaense. Escapou naquele dia. E o Paulo Nobre continuou investindo. E eu me lembro que um dos primeiros investimentos dele foi para que o Palmeiras conseguisse recuperar no ano seguinte as receitas de TV, porque os dirigentes anteriores já tinham antecipado tudo aquilo. Então, nem esse dinheiro mais o Palmeiras tinha. E aí eu acho que ele constrói um alicerce que está dando resultado até hoje. Na temporada de 19, aí o Palmeiras gastou muito dinheiro depois disso, inclusive com o Gagliotti. Teve aquele ano de 2019 lá com o Filipão desastroso. O Palmeiras faz aquelas contratações milionárias, tipo Carlos Eduardo, né? Trouxe Felipe Pires, olha o nível de jogador que o Palmeiras trazia. O Filipão pediu o Ramírez também, meu Deus. E aí, na virada de 19 para 20, o Palmeiras então muda a política do tipo, olha, por mais que a gente precise ganhar o Libertadores, o objetivo é esse e tal, mas esse ano nós vamos reconstruir alicerce com a molecada que vem da base. E aí é quando tem aquele período lá com o Luxemburgo e a ascensão do Patrick de Paula, menino, Danilo e tal, isso aí. Então eu acho que esses momentos são importantes a gente pontuar, porque de fato, a base está construída ali, o alicerce está construído, acho que até lá. E aí, realmente, o Abel foi surpreendente. O Abel ninguém imaginava, até porque ninguém sabia quem era. O Flávio fala de vez em quando que os técnicos portugueses que vieram para cá são técnicos de segundo escalão, lá de segunda prateleira. O Abel, né, Flávio, era de quinta. Era de quinta, ninguém sabia quem era. E deu muito certo. Agora, eu acho assim, que o Palmeiras tem que tomar alguns cuidados. Eu acho que é muito favorito para ganhar esse Campeonato Paulista, que também não vai mudar nada a história do clube, ganhar ou perder o Campeonato Paulista, não ser aquela coisa de que, puxa, perdeu uma final para um time teoricamente de um outro status, então um vexame. O Palmeiras está pouco se lixando para isso. Agora,
de abril para frente são os 3 desafios simultâneos, né? Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. É aí que eu acho que vai precisar reforçar um pouco mais o elenco. Me parece que já estão atrás disso, pelas informações que eu tenho. E para o Campeonato Paulista, certo, senhor Pedro Marques, voltando àquela nossa discussão de janeiro, não precisava trazer ninguém. Em janeiro foi aquela coisa, né? Aquele frisson. Nossa, perdeu o Danilo e o Scarpa, tem que trazer meio mundo. Eu brincava aqui com o Pedro, falei, não precisa trazer ninguém para isso aí. Já a gente vai falar, hein? Teve cobrança da organizada contra o presidente Leila Pereira. Daqui a pouquinho uma organizada pro inferno. Assunto, com vídeo e tudo. Rolou uma faixa ali atrás do gol. Mas sobre o Abel Ferreira, sobre o Palmeiras, concordo com o Piperno, hein, Flávio? O técnico com mais finais na história do clube, ultrapassou grandes nomes da história do Palmeiras. Muita coisa mudou nesse Palmeiras do Abel Ferreira. Parece que também a motivação a cada ano aumenta, os jogadores cada vez mais motivados. O Piperno falou em currículo. Quando o Vitor Pereira chegou aqui, muita gente elogiou o currículo dele da Europa e tal, por enquanto não entregou. O Abel Ferreira, que não tinha currículo para a Europa, está entregando bastante aqui no futebol brasileiro, Flávio. Tá entregando, isso é indiscutível. Isso aí não dá para discutir, ele está ganhando tudo. É assim, nós estamos divididos nos seguintes grupos: os entusiastas do Abel Ferreira e aqueles que esperam um pouco mais para ver o que vai acontecer quando ele dirigir um time normal. O Palmeiras hoje está muito acima dos outros, então não tem como fazer isso. Eu queria só contar rapidamente, Pedrinho, com a sua permissão, eu nunca soube exatamente o que fez o Paulo Nobre para transformar o Palmeiras num time endividado nessa potência que virou. Na sexta-feira eu tive uma aula com o Savério Orlandi, e é bem simples e bem rápido. Tem um sistema chamado FIDI, que você junta todas as despesas, tudo que você deve, e vai a um banco, pega um empréstimo e começa a pagar o banco, e aí você fica zerado. Então você deve, sei lá, 500 milhões. Você pegou, fez esse negócio, o banco aceitou 30 credores. Isso. Aí você junta tudo num só, uma dívida única. E você vai no banco e o banco financia e você não está devendo mais nada. A vida zera. Só que, qual é o mérito do Paulo Nobre? Ele junta tudo isso, vai ao mercado, o crédito do Palmeiras seria com juros absurdos, impossíveis de pagar. Então ele tira no nome dele, ele tinha mais crédito, muito mais crédito que o Palmeiras. Estou falando em grana, sim, tá? Sim. E aí ele pega um juro bem baixinho, e aí o Palmeiras paga a ele, e não ao banco, o valor. Ele pagava para o banco e o Palmeiras pagava a ele. Como ele era o presidente do clube, ele sabia que ia dar tudo certo. Quando ele sai, o Gagliotti mantém esse pagamento. Isso significa uma virada de um time endividado... Inclusive, antecipar o pagamento. Isso, de um time endividado para um time que começa a ganhar muito bem. E aí chega a Crefisa, que também faz um aporte financeiro importante. E, na sequência, o Palmeiras começa a ganhar, começa a ter arrecadação, começa a ter uma série de situações. Eu nunca tinha entendido qual era o processo. Foi exatamente dessa forma que o Palmeiras tem essa revolução. Passa a ser um time de deficitário para um time superavitário e hoje sobrando. Aí fica a pergunta até para você, Piperno, José Manuel de Barros, Bruno Prado. Tá até aqui no nosso GC, né? Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras? Só para complementar o que o Flávio falou, e aí quando ele chega em 2013 e começa a fazer tudo isso, o Palmeiras só tinha 25% das receitas de TV daquele ano, porque os anteriores já tinham antecipado tudo. Então uma das primeiras missões dele foi exatamente quitar isso aí, quita tudo, para não depender mais de antecipar a receita de TV. E aí, nos anos seguintes, o Palmeiras já começou a receber a bolada integral, que era bastante coisa. É porque quando ele chegou, ele não tinha, né? Não tinha. A administração anterior já tinha recebido. Ele não tinha nem dinheiro de TV para receber. O início foi muito complicado e precisou do dinheiro dele mesmo para ajudar nessa retomada. Tem outro aspecto também nesses anos aí, e a gente falou de, primeiro, uma etapa de contratações. E várias erradas, que a gente lembrou aqui algumas. Carlos Eduardo, né, o centroavante lá, o Ramires, que era um bom nome, que não deu certo. Em bloco, né? Aí alguns não funcionavam. Né? Mais recentemente, contratações que deram muito certo. O Murilo chegou, e não faz muito tempo, encaixou como se tivesse há anos no Palmeiras, entrou jogando, zagueiro artilheiro, e desbancou o Luan, que é também um bom zagueiro, com muito azar, né? Com a camisa do Palmeiras, às vezes falhava na hora que não podia, mas um grande zagueiro. Murilo entrou, chegou chegando. Aí o Rafael Veiga, que não estava jogando, começou a jogar.
começou a brilhar, e outros jogadores que começaram a render e render muito bem. O Rony, que também o Luxemburgo costumava dizer, nesse estilo de jogo não dá para o Rony. Ele não é jogador de 1 contra 1, é jogador de velocidade. Né? O Abel deu um jeito dele jogar, né? Aquela enfiada na área que ele entrava na corrida. É o que eu falei, Rafael Veiga, que não estava jogando, começou a jogar. Né? Alguns jogadores, contratações que deram muito... A lateral esquerda, primeiro o Matias Vinha, aí sai o Vinha, como é que vai arrumar outro? Aí vem o Piquerez e mantém a qualidade da lateral esquerda. Você está ganhando é mais fácil, né? O São Paulo foi campeão, foi tricampeão brasileiro com a base do Goiás. Ele trouxe o Josué, ele trouxe o Fabão, trouxe o Grafite. Quando você está ganhando, encaixa, é mais fácil esse encaixe. Eu acho que, entendeu? Moralmente, o cara já chega numa outra situação, né?